Com quem a criança deve ficar quando um casal se separa? Essa pergunta ficou no passado. A guarda compartilhada já é uma realidade na rotina de muitas famílias. Para saber como ela funciona e entender seus benefícios, um pouquinho de educação. Meus convidados são Adriano Dias, fundador do Grupo Igualdade, a advogada Adileia Triani e a psicóloga Débora Mascarenhas. Muito bem-vindos ao programa. Quais os benefícios da guarda compartilhada? Eu acho que o primeiro grande benefício, né, Daniela, quem se separa são os pais, né, e não a criança. A criança não precisa perder o pai ou perder a mãe, né? Ela pode continuar convivendo. Há muito tempo se dizia que isso ia enlouquecer os meninos, né? Vai ficar com 2 mochilas, vai ter 2 casas, né? Cabe aos pais irem administrando isso da melhor forma possível, né? Dizem os juízes que o grande problema é a mochila. Que eles dizem que os pais acham, as pessoas, né, num todo, acham que a criança vai virar mochileira. Vai ficar com a mochila constantemente nas costas, porque vai levar para casa do pai, vai levar para casa da mãe. Mas, na verdade, não é isso, né? Não é essa a ideia da guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela veio... No começo, eu pensava muito contra, porque nem tanto por causa da própria lei. Eu acho que foi unanimidade. Eu fiquei com muito medo, porque eu participei de uma palestra aqui na Emerge, e a maioria do pessoal que estava ali na frente eram juízes titulares de vara de família. E aí o advogado, assim, brilhante, ele fez uma palestra, assim, maravilhosa. E eu, como advogada, como operadora do direito, eu pensei, meu Deus, eu tô perdida. Porque os juízes ali na frente, eles não sabiam como é que eles iam aplicar a guarda compartilhada. Porque se confunde, as pessoas confundem com a guarda alternada. A guarda compartilhada, então a guarda compartilhada, ela é o aumento da responsabilidade, a responsabilidade dos dois, do pai e da mãe, com a responsabilidade com saúde, com educação, com lazer e com, é claro, né, os custeios da criança. E aí, às vezes, um pai procura um advogado, olha, eu quero a guarda compartilhada. Por quê? Porque ele quer não pagar a pensão, porque ele pensa, eu vou compartilhar a guarda, vai ficar 15 dias comigo, 15 dias com a mãe. É claro que existem pais que já são mais orientados ou procuram um advogado, o advogado orienta, não, guarda compartilhada é o aumento, não é a troca de convivência, alternar a convivência. A guarda compartilhada os dois mantêm a guarda, os dois cuidam da criança, os dois vão a reuniões escolares, vão ao médico e tem essa interação entre os dois. Não é essa coisa, não, 15 dias com um, 15 dias com o outro. Então, quer dizer, a criança pode morar com um e mesmo assim a guarda ser compartilhada? Sim. A convivência também vai ser aumentada. O pai que só via de 15 em 15 dias, o que a lei ela protege? A visão da criança com o pai ou com a mãe. Pode ficar com o pai, mora com o pai, mas tem uma convivência maior com a mãe. Mora com a mãe, tem uma convivência maior com o pai. Não só mais de 15 em 15 dias, porque antigamente era a guarda vai ser de 15 em 15 dias, a visitação, né? Agora não tem mais a visitação. O pai e a mãe não são mais visita. A aprovação dessa lei foi fruto da luta de vários movimentos, principalmente como forma de prevenção da alienação parental, que já é uma violência. Então, a guarda compartilhada, além de ser uma lei civilizatória, até porque a gente entende que a sociedade mudou, né? As pessoas têm responsabilidades profissionais, têm os seus planos acadêmicos, têm os seus projetos acadêmicos, têm as suas vidas, né? E que, às vezes, a guarda unilateral pode onerar uma das partes, mas não, onera uma das partes, né? Só que o seguinte, em casos, por exemplo, de tentativa de afastamento, de alienação parental, cai por terra o que nós chamamos de tirania do guardião. Você não vai ver seu filho, nem se ver com o diabo, o capeta aqui, porque a gente aqui manda, eu tenho posse jurídica, não vou deixar você ver. Isso é muito comum, muito comum. E a velocidade, né, aquém do judiciário
Acaba fazendo essa manutenção do processo de aliança parental. Isso numa questão de guarda compartilhada, que não é exatamente uma questão de tempo. É a possibilidade de, olha, eu gostaria de ver meu filho hoje. Então você vai lá e vê o seu filho sem ter que... É claro que tem que ter minimamente pactuado isso daí. Mas precisa de ter uma regulamentação. Porque eu já tive um caso que o meu cliente tinha visitação livre. E ele ia a hora que ele queria na casa da menina. E isso me causou problema como advogada dele, porque eu precisei fazer uma manobra, e eu até falei com ele, olha, você não está fazendo isso certo. E aí, quando a juíza ela tirou o termo visitação livre, eu até achei bom por causa da criança, porque a criança sofria com isso. Ele ia lá a hora que ele queria, e a mãe não deixava ver, e a criança ficava vendo os dois brigarem. Então, assim, tem que haver uma regulamentação. Não pode ser... Porque imagina assim, para a mãe também, a pessoa bate lá achando que, porque é livre, eu posso bater na sua casa, na porta da sua casa, a hora que eu quiser. É isso que acontece. Porque existe a privacidade aí da mãe, no caso. Claro. Né? Então, quer dizer, tudo tem que ser o bom senso, tem que ter regulamentação. A boa vontade, o bom senso, a saúde mental, emocional. Quando os pais chegam a propor a guarda compartilhada, é justamente porque eles não têm um consenso. Então, o que a lei vai fazer? Agora, geralmente é. Agora porque quando a lei precisa obriga. Ir para o judiciário para determinar um negócio desse, é porque... Agora, a lei diz, a guarda compartilhada, ela é uma regra. Ela não é mais uma exceção. Ela é uma regra. Antigamente não era. Agora é. Quer dizer, brigou, tem que ir para a justiça decidir alguma coisa, já de antemão sabe. A decisão vai ser pela guarda compartilhada. Exatamente para evitar a questão da alienação parental. Só uma parte que a gente queria colocar. Como eu falei, foi fruto de movimentos, né? Nós tivemos até há pouco tempo o deputado Arnaldo lá em São Paulo que propôs a lei, que na verdade você derruba essa questão do pai, né, ou mãe, no caso, mas lamentavelmente uma parte pais, de ser um visitante, né? E de sofrer, às vezes, cerceado o seu acesso ao filho através desse mecanismo da posse jurídica, como se fosse um bem. O filho não é um bem, você não aluga filho. Né? E também é uma questão que a gente coloca que isso não interfere no processo de alimentos para manter a criança. Né? Ainda há um certo amadurecimento. A lei foi aprovada no final, né, sancionada no final de 2014. Então, ainda há um processo da sociedade se adequar a ela. Hoje, quando você separa, não havendo entendimento, por exemplo, separei, eu quero abrir a mão da guarda. Sim, a guarda lateral. Mas quando você já chega com o processo de separação, o juiz ele tem que decretar automaticamente a guarda compartilhada. Nós não estamos entendendo, já é a guarda compartilhada. O problema que nós estamos encarando qual é? O judiciário tem juiz que fala e literalmente bate no peito, juízes, não, eu não vou acatar essa lei, porque eu entendo que o melhor é ainda baseado lá nos 80 anos do Código e ter uma guarda lateral, porque a mãe tem que ser a que vai cuidar, cuidadora, esse tipo de processo. Porque aí o juiz também está entendendo o que foi o que a Adilé disse e já explicou pra gente, que é o seguinte, o juiz está entendendo que é 15 dias na casa de um e 15 dias na casa de outro. E a Adilé falou que não necessariamente é isso. Não. É o acesso à criança que você está falando. Não existe mais, o pai vai visitar a criança. É claro que quando o pai abre mão da visita, isso acontece muito, o pai abre mão da guarda, o próprio pai fala, não, eu não quero compartilhar a guarda, eu não quero aumento de responsabilidade, porque isso dá medo. Responsabilidade dá medo. Porque o pai pegar uma criança de 15 em 15 dias, ficar com a criança, leva no parque, leva ao shopping, leva para lanchar, entendeu? É claro que existem exceções. Eu conheço pais que não são assim. Mas conheço pais também que são. Que pegam a criança de 15 em 15 dias, levam para lanchar, devolve, pega aí, a responsabilidade é tua. No final do mês da pensão e pronto, acabou. É isso que a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que a diretriz dessa lei a gente tem que manter este pai como pai e esta mãe como mãe. Quem se separa é o casal parental. Sempre. E aí, assim, a responsabilidade, para além da visitação livre, a responsabilidade é dos dois, né? Ficou doente, a gente tem que levá-lo ao médico, né? É a gente. O pai continua sendo pai, com todos os direitos e com todos os deveres
com todas as responsabilidades, com toda a preocupação, né? Vamos botar separada a coisa financeira? Porque eu acho que isso às vezes embaralha o raciocínio. Sim, né? Então, assim, de quem é o dever de cuidar daquele filho? Imaginemos que o casal parental não se separou ou o casal parental vive em casas diferentes. Isso pouco importa. Eles continuam sendo pai e mãe, é isso. Acho que essa é a grande referência, esse é o grande paradigma que essa lei quer colocar. Então, por isso que na briga é decretada a questão da guarda compartilhada. Agora, existe alguns perigos. Mas o entendimento dos movimentos dos pais é que isso garante principalmente o direito da criança para que não ocorra situações absurdas, como a gente passou, do corredor de fora, fala o seguinte, se me der o que quiser, ele pode ver até o filho hoje. Sim, a lei sempre vai proteger a criança. A lei sempre vai proteger a criança. Então, você vê como é que foi o nível de negociação com aquele bem. Não, o seu brinquedinho, não seu filho, né? Você só vai poder ver se você pagar o que eu quero. E, enfim. E aí conta com o desespero do pai, que já está um tempo sem ver a criança. E aí a mãe diz, tratando o pai como um banco, né? Você é o banco, você dá dinheiro, e aí eu te dou crédito, que é visitação da criança. E às vezes não adianta nem dar o que quer de dinheiro. Porque às vezes o que quer é manter esse jogo de negociação. E aí, assim, uma coisa que a gente também tem que estar muito atento nessa questão do crescimento dos meninos, porque eles inevitavelmente, né? Eu acho que quando a gente abstrai essa coisa de se vive na mesma casa ou não, é mais fácil raciocinar, né? Então, assim, por exemplo, adolescente, porque aí vai crescendo também, né? A gente não pode esquecer que a gente também tem casos de meninos já maiores. E aí chega, quero ir pra festa. Aí eu vou lá na sala, imagina, e pergunta para a mãe, mãe, posso ir na festa? Aí fala assim, não. Aí ele vai o quê? Pro quarto, tá o pai, né? Se for no quarto, se for outra casa, se for... Ou então liga, quero ir numa festa. Ah, não pode? Ah, posso, pai? Pode. Ó, eu tô indo pra casa do meu pai hoje, tá bom? Então, quer dizer... Acontece. O que é que precisa? Precisa mais uma vez esses pais... entenderem que eles precisam chegar a um acordo e precisam se entender. E aí, a gente tem algumas estratégias quando não acontece. E aí você vai segurar aí nas estratégias, que a gente vai pro intervalo e volta já já, não desgruda.